A ponto, irmão, que eu já vi um pastor evangélico, dizer que debaixo de quatro paredes se pode fazer de tudo, porque a mulher é um corpo só. Então, irmão, entrando nesse assunto, vou entrar um pouco agora sobre os pastores, porque há tanto pastor na terra hoje, há tanto pastor mentiroso, falso, que eles são capazes, irmão, de fazer de tudo para atrair as pessoas a ele. Mas quando, na verdade, esses pastores, eles não estão preocupados com pessoas, eles não estão preocupados com família, eles não estão preocupados com os filhos, com os pais de ninguém. Não, eles não estão preocupados. Eles estão preocupados apenas com vida boa e luxo, irmão. Hoje, quando nós olha na televisão, na internet, o reinado desses pastores. Você passa numa cidade pequena, onde o pastor tinha uma igrejinha pequena, ou ele está construindo uma maior por cima, ou uma grande do lado. E quando você vai ver, esses pastores estão vivendo uma vida de rei. Uma vida de rei. Eu estive numa cidade aqui perto de Redenção, chamada Santa Maria, onde um pastor veio para discutir conosco. E eu disse para ele que ele é um filho do diabo, que ele é um sedutor de alma. E eu disse para ele que ele não larga aquilo ali, porque eu falei que você é um rei sem coroa. Eu falei para ele, você, pastor, é um rei sem coroa. E o teu trono é essa igreja bem aí. Porque ele estava com uma igreja pequena, não tão pequena, e ele estava derrubando para construir uma maior do lado, para aumentar o seu trono. Agora, você imagine como é a vida desses pastores na vida particular deles, irmão. Esses pastores são puro demônio que fazem de tudo para ter uma vida luxuosa, uma vida no luxo, uma vida de riqueza, enquanto que os seus membros, eu posso dizer que são todos loucos, irmão. Por que são loucos? Porque mesmo quando você chega para eles e mostra a realidade do pastor, o que o pastor está fazendo, o que o seu líder faz, ele ainda tem a resposta para dizer que não se pode mexer com o servo de Deus. Ele está passando fome. E o seu pastor vivendo no luxo. Mas aí, se você vai mostrar para ele, ele diz que não se pode tocar no ungido de Deus. Então, o que eu lhe digo, irmão, eles estão na loucura. Porque se eles estivessem em sã consciência, com sua mente bem, ia parar, olhar a situação dele e olhar a situação do líder religioso. Porque hoje está estampado nas televisão, os grandes e os menores líderes religiosos fazendo campanha para ganhar dinheiro. E eu ainda vou fazer mais uma pergunta, irmão. Como eu entrei um pouco nesse assunto sobre os pastores, eu gostaria de perguntar para o irmão: é correto, irmão, um que se diz sacerdote, ele viver na luxúria, viver na riqueza, enquanto os seus membros, os seus súditos, sofrem na pobreza? O irmão está com a palavra. Muito obrigado, irmão Eli. Não, irmão Eli, isso não é correto. Não é correto um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro pastor, um verdadeiro ministro do Evangelho, viver no luxo enquanto os seus fiéis, os membros da sua igreja, estão a andar a pé, vão para a igreja a pé, ou de transporte público, ou de bicicleta. Não é possível, e não é normal, e não é correto um verdadeiro pastor, um verdadeiro sacerdote, ministro do Evangelho, está numa vida de luxo, enquanto que os seus fiéis, os membros da sua igreja, está a passar fome. Isso não é correto. E o profeta de Deus diz que o luxo, aqui na mensagem do profeta Cacau Filipe, que a única verdade hoje, em toda a face da terra, deve ser banido. Então, nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum ministro, nesta mensagem, pode viver no luxo enquanto os fiéis que vêem a sua congregação, ou em algum lugar, está a passar fome. Ou seja, isso não é normal, irmão Eli.
Porque os sacerdotes foram estabelecidos não para serem servidos, mas foram estabelecidos para servir os filhos de Deus, cuidar das ovelhas, não é? O mesmo que um pastor natural faz com as suas ovelhas no campo, é que um pastor espiritual, aquele que tem o cargo de pastor, a responsabilidade de pastor, porque pastor não é um ministério, pastor é uma responsabilidade, como o tesoureiro, né? Ou seja, o administrador dos dízimos e ofertas, o cantor, o tocador, o diácono, são responsabilidades de uma congregação, que nós chamamos de anciões. Então, não é normal e não é correto que um verdadeiro pastor viva no luxo, tem alguns milhões na sua conta bancária, enquanto que os membros da sua congregação estão a passar fome. E, Moeli, por que a gente vê isso nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas? Porque estas pessoas não têm Deus lá. Será que Deus deixaria o pastor no luxo, enquanto os membros a passar fome? Olha, quando você vê lá no tempo dos apóstolos, para aqueles que dizem que a sua igreja é apostólica, e você vai ver, irmão Eli, placas de igreja, igreja apostólica, fundamento dos apóstolos, igreja, doutrina dos apóstolos, prática dos apóstolos, todas essas coisas você vê. Mas quando você vai ver, o pastor está sentado sobre um trono, o pastor tem o seu carro de luxo, e ele troca de carro todos os anos, o pastor tem uma cozinha lá abastecida com tudo o que ele precisa para comer do bem e do melhor, ele veste do bem e do melhor, ele vive no lugar muito bom, muitas das vezes em condomínios fechados, em casas próprias, com piscinas, ar-condicionado, enquanto os seus membros estão a passar dificuldade na fila do SUS, esperando remédio de graça na farmácia, estão a andar a pé, não têm o que vestir, não têm o que comer. Esta é a realidade dessas igrejas. Por quê? Porque é o diabo que está nessas igrejas, irmão Eli. E o diabo é que é injusto. Deus não é injusto, Deus é justo. E Deus não pode deixar um verdadeiro pastor ficar milionário sobre a terra e os fiéis a passar fome. Para você ver, irmão Eli, como que o diabo é injusto, veja, os mesmos demônios que operam lá na Igreja Católica, protestante, evangélica, branamista, são os mesmos demônios que operam no terreiro de Macumba, lá no terreiro do Pai de Santo, e lá no Candomblé, lá no Vodú. São os mesmos, só mudam os nomes, porque nas igrejas chamam de Espírito Santo. Mas lá no terreiro de Macumba, no Candomblé, no Vodú, tem outros nomes, são chamados de entidades, e cada uma tem o seu nome. Agora você vê, o diabo faz os pastores ficar milionários e bilionários sobre a terra, como o Malafaia, como o Edir Macedo, o Valdemiro Santiago, como o Honório Cutani, o Tebet Joshua, o Ben Henri, como o Abílio Santana, como aqueles famosos homens aqui do Brasil, o Takayama, né? Itakazu Takayama, Napoleão Falcão, José Wellington. Estes homens estão milionários e bilionários sobre a terra, e os seus membros estão, muitos deles, a passar necessidade. Agora veja, eles se tornaram bilionários. Quem está usando eles para fazer milagres, prodígios e sinais? Quem é que dá toda aquela eloquência para eles falar? São demônios. E os mesmos demônios que operam lá no Candomblé, no Vodú, no terreiro de Macumba. Só que o diabo é injusto. Enquanto que o diabo deixa os pastores ficarem ricos, milionários e bilionários, o diabo deixa os pais de santo e os donos de terreiro de Macumba, do Candomblé, assim por diante, ficarem pobres. Ora, só o diabo para ser injusto assim, irmão Eli, não Deus. Deus não faz isso. E quando Deus envia um profeta, na sua grande maioria, os profetas de Deus eram homens simples e necessitados. Vê lá o caso de Elias, o caso de Eliseu, vê o caso de Paulo, vê o caso de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, o maior profeta que já teve na terra, diz: eu, o filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Quantas malas de roupa Jesus tinha? Quantas casas próprias Jesus tinha? Quantas casas na praia Jesus tinha? Quantos milhões de dólares Jesus tinha na sua conta? Qual era o iate? Qual era o jato que Jesus tinha? Jesus não estava em busca disso. Jesus estava em busca das almas perdidas que ele veio salvar. Os profetas, os verdadeiros profetas, não estão em busca de riqueza, não estão em busca de poder, eles não estão em busca de prestígio sobre a terra, eles não estão em busca de deixar o seu nome num memorial sobre a terra, mas os profetas estão atrás dos filhos de Deus. Então, quando você vê um pastor que vive no luxo e os seus membros a passar fome, bem, você pode ficar longe do tal pastor.
porque ele é um pastor lá, como no tempo de Eliseu, irmão Eli, que havia lá um discípulo de Eliseu chamado Geazi. Sim, um discípulo de Eliseu que chamava Geazi. E ele amava o dinheiro, e todos os presentes, e todos as peças, a quantidade de ouro que Naamã trouxe para presentear o profeta Eliseu, Eliseu não quis, porque Eliseu não fazia aquilo por dinheiro. Mas o seu discípulo Geazi, ele quis o dinheiro de Naamã. E mentindo no nome do profeta Eliseu, foi se encontrar às escondidas com Naamã e disse: olha, o meu senhor Eliseu agora aceita o teu presente, o teu dinheiro. Pegou para ele. Então, esses pastores são os Geazis do tempo atuais, irmão Eli. Agora, irmão Eli, você vê que não é todos eles que estão bilionários, eu sei. Mas o profeta de Deus diz: se não houvesse dinheiro nesta causa de Deus, não havia tantas igrejas aí, não havia tantos pregadores. Se tirasse o dinheiro lá da Universal, será que o Edir Macedo continuaria sendo um bispo? Primeiro ponto, bispo de quem? Se tirasse o dinheiro da Vitória em Cristo, do Malafaia, o Malafaia continuaria sendo pastor? Pastor de quem? Quem o estabeleceu para pastor? Será que se tirasse o dinheiro da Mundial, o Valdemiro Santiago continuaria sendo pastor? Melhor, continuaria sendo apóstolo? Apóstolo de quem? Quem o estabeleceu como apóstolo? Ele é apóstolo de qual profeta? Bem, esses são os pontos, irmão Eli. Mas, resumindo a sua pergunta, quanto ao luxo, é possível, é correto um pastor, um sacerdote, um ministro do evangelho viver no luxo enquanto os seus membros passam necessidades? Não está correto. E esta é a prova que tal homem é um servo de Satanás sobre a terra. Irmão Eli. Muito bem, irmão. Penso que nós já estamos com 1 hora de live. Não sei se o irmão, se há espaço para nós estender mais. Então, irmão, de acordo com o que nós debatemos no começo e agora, nós sabemos que tudo isso tem acontecido nas famílias, as maldições, nos filhos, nos pais, nas filhas, nas mães. Mas o ponto é que todas essas famílias, irmão, são religiosas, você vê? Se você for a procurar essas famílias que vivem em prostituição, filhos assassinos, filhos ladrões, os seus pais são religiosos. Eles fazem parte de alguma religião. E eles, ao tempo todo, eles abençoaram esses filhos, eles oraram por esse filho, e isso de nada adiantou. Mas mesmo assim, essas pessoas dizem: eu nasci em tal igreja e vou morrer em tal igreja. Você vê a loucura? É como eu falei para o irmão, há uma grande loucura dentro das religiões. E quem causa essa loucura? Quem causa essa loucura é Satanás. Quando o irmão mencionou que só Satanás é injusto, que deixa o povo, que são macumbeiro, terreiro de macumba, os espíritos ali passando fome, uma vida má, enquanto que os líderes religiosos, que também são pai de santo, como é o macumbeiro, só que é um pai de santo light dentro de uma igreja, ele fica rico, é porque são armadilhas, irmão. Porque quando Satanás ele é descoberto em algo, ele é visto, então ele sai. Hoje todo mundo sabe, fala por uma boca só, que os macumbeiros, que a macumba, o candomblé, é coisa de Satanás, você entende? Mas aí ele está na igreja, ele está dominando os pastores, está liderando nas igrejas, comandando milhares de pessoas com atos que todo mundo está vendo nas televisão. E as pessoas estão aí dizendo que isso é Deus. Você vê? Porque as pessoas não conseguem, irmão, não conseguem de maneira nenhuma saber que Deus só fala na terra através de um único homem, um profeta. As pessoas estão tão loucas, irmão, estão tão alucinadas dentro das religiões, a ponto que a própria Bíblia está aberta dentro das suas casas, dentro dos seus braços, nos seus escritórios, em qualquer lugar.
E quando você olha na Bíblia, livro a livro, é o livro de um profeta. Houve um tempo que era Moisés, um profeta, houve um tempo que era Jeremias, um profeta, houve um tempo que era Isaías, e assim sucessivamente, um profeta, um profeta, um profeta. Mas aí eles não conseguem ver isso. Que quando nós falamos sobre profeta, eles dizem, não, não tem mais profeta. A lei e os profetas durou até João Batista. Até mesmo, irmão, até mesmo os loucos adventistas, eles que dizem se que servem a lei de Moisés, ou que seguem a lei de Moisés, ou que pretende seguir, né? Mas quando você fala sobre profeta, ele fala, não, não tem mais profeta. Mas eles afirmam que uma mulher lá era profeta. Veja que a loucura é maior. Eu sempre costumo dizer, quando eu prego para alguém, que a loucura das religiões está grande, mas a loucura dos adventistas é maior ainda. Eles vão mais longe. Por que eles vão mais longe? Porque se o judaísmo já é falso, né, irmão? Agora você imagina uma cópia do judaísmo, porque o adventista do sétimo dia é uma cópia do judaísmo, que eles querem guardar o sábado, não come isso, que o judeu não come aquilo, então já é uma cópia. Uma cópia já não presta, imagine uma cópia de uma cópia. E para piorar, para se destacarem das outras religiões, eles vêm e colocam que tem uma profetisa. E eu aqui, diante do mundo que vai ver esse vídeo, eu desafio você, adventista, qualquer um, o líder maior, os maiores, a debater conosco aqui. Nós desafiamos aqui qualquer um líder religioso, seja ele de qualquer religião, a vir nos contradizer, a provar que o que nós estamos falando está errado. Nós desafiamos você, adventista, que vai assistir isso, eu lhe digo, você é um louco, uma cópia da cópia que é o judaísmo. Vocês, para piorar a situação de vocês colocaram uma profetisa. Veja, irmão, se o mundo já está pior, nós estivemos falando agora há pouco de prostituição. As mulheres trocaram tudo, as famílias trocaram tudo, né? Agora as filhas, o homem chega e diz, não, mas tem que testar a mulher primeiro, tem que deitar com ela. Quando você pergunta a uma moça debaixo da casa do pai, tem namorado? Não, estou só ficando. Você vê? Estou só ficando aqui, ficando acolá. E a prostituição, irmão, aquela prostituição que o irmão falou, que é a primeira prostituição que o profeta fala, que é aquela mulher que está numa casa de prostituição e lá recebe pessoas que vêm e pagam pelo seu serviço, hoje essa prostituição está quase abolida, irmão. Está quase abolida. Porque aquela prostituição lá precisa ser pago, entendeu? A pessoa precisa ir lá pagar. Entendeu? E a prostituição debaixo das casas dos pais não precisa pagar. Tá só ficando, encontra numa festa, dorme, pronto. Vai visitar a casa de uma pessoa, dorme com a filha dele, ou a filha vai visitar e dorme com o filho, você entendeu? Então, aquela primeira prostituição, ela está quase abolida, está quase perdendo valor. Porque lá as pessoas têm que ir até aquele lugar, tem que gastar, tem que pagar uma mulher para deitar com ele, tem que pagar o local onde ele vai deitar com essa mulher. Sendo que a prostituição debaixo da casa dos pais está mais fácil. A pessoa pode simplesmente ter várias namoradas, uma noite ele vai e dorme na casa de uma família com aquela mulher, outra noite ele dorme na casa de outra família, e aquelas pessoas ali, irmão, os pais, as mães, aceitam isso como se fosse normal. Né? Aceita a prostituição. Tem uma meretriz na rua, quando vê uma mulher, uma meretriz, uma prostituta passando. Há uma mulher de programa passando. Enquanto que sua filha, seus filhos são prostitutas debaixo de casa. Você vê? E está normal. A mesma família que se senta para conversar, para falar mal da filha do vizinho porque faz programa ou se vende, mas não olha que a dele é prostituta debaixo de casa, irmão. Então está terrível hoje.
E esses líderes religiosos, esses malditos líderes religiosos na terra, eles apoiam isso aí, irmãos. Porque se os seus religiosos estão pagando dízimo e oferta para que ele tenha uma vida rica, uma vida financeira farta, tudo de bom que eles querem, eles jamais, irmão, vão combater isso. Por que, que eles não vão combater? Porque a falsidade já está nele. Como que alguém falso pode combater? Se hoje, irmão, nós chegamos aqui a nível nacional ou até mundial para falar abertamente o que nós falamos, para desafiar esses malditos líderes religiosos para um debate, para um confronto, seja na internet, seja cara a cara, ao vivo, sentado numa mesa, é porque nós temos a verdade, irmão. É por isso que nós desafiamos. É por isso que nós falamos abertamente. Mas eles não podem falar, irmão. Eles não podem falar porque são mentirosos. São todos mentirosos esses líderes religiosos. São todos ladrões na colheita. São todos malditos sobre a terra. Porque, irmãos que estão nos ouvindo e pessoas que estão nos ouvindo, pare e veja se você vê alguém nessa situação que nós acabamos de falar, vivendo numa vida boa, uma vida confortável, cheia de luxo, cheia de riqueza. E você que é membro desse pastor, que anda com ele, e a sua vida é má, se afaste desse homem, porque é um ladrão na colheita. O irmão está com a palavra. Muito obrigado, irmão Lee. Eu gostaria, irmão, de dizer as minhas últimas palavras, que as pessoas devem pensar sobre isso. E qualquer pessoa, independente de sua idade, pode ter acesso ao livro do profeta Caco Felipe por meio de seu telefone, smartphone ou iPhone, pelo seu computador. Ou as pessoas que quiserem, irmão, livros em espécie, em papel, né? Pode entrar em contato conosco nesse WhatsApp que está aqui, é o 94 991 62 49 55. Para aqueles que estão em Moçambique, né? Pode entrar em contato nesses telefones aí. Eu sei que há muitas pessoas em Moçambique que, de vez ou outra, assistem os nossos vídeos, e você quiser mais informação ou livros do profeta, você pode entrar em contato nesses telefones aí. Penso que se você fala de Angola, eu acredito que o telefone de Angola, irmão, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui para passar no rodapé, está passando no rodapé, eu acho que esse telefone aqui é do apóstolo Hugo Zé. Você pode entrar em contato se você é de Angola, né? Para que você possa pedir os livros. Eu gostaria de terminar, irmão Eli, dizendo, penso que já ficou bem explicado, e cabe às pessoas examinar ou não, cabe às pessoas acreditar no que nós estamos pregando ou não, são livres para o fazer. Mas o profeta de Deus, Caco Felipe, diz que o responsável pelo seu sofrimento é você mesmo. Não fique procurando o responsável do seu sofrimento lá fora, lá longe. Mas você tem que saber, você tem que ter a consciência que o sofrimento que está sobre você hoje, o responsável é você mesmo. Você é responsável pelo seu sofrimento. E no mais, Deus abençoe e ajude todos os seus filhos e filhas que estão sobre a terra, que amam a Deus e estão em busca de salvação. O meu muito obrigado e até a próxima vez. Muito obrigado, irmão. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco e que ainda vão nos assistir, né? E reforçando o que nosso irmão falou, pare, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é filha, pare e pense. Pense se você quer ter uma vida amaldiçoada sobre a terra ou uma vida abençoada. Hoje, sobre a terra, há vários caminhos oferecendo a salvação, mas só há um caminho que é de Deus, que é através da mensagem do profeta Caco Felipe. Para nós é uma alegria levar a vocês esta mensagem. Para nós é uma alegria receber uma ligação sua, levar um livro para você. Isso para que você conheça a salvação da sua geração.
Essas são as minhas palavras e muito obrigado. Amém. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial, para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Toda a mensagem do Profeta Caco Felipe, em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Seja qual for a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe é para você.